Olá, trilheiros e trilheiras, meu nome é Pietra Quinelato e a gente vai falar sobre a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor há pouco tempo e está causando uma revolução na dinâmica de muitas empresas. Pessoal, mas de onde essa lei veio? Por que ela surgiu? Qual que é a sua importância no contexto atual? A gente volta algumas décadas, quando, em 1969, a internet apareceu, facilitando a transferência de informação, as mensagens trocadas instantaneamente, de uma forma muito rápida. Com isso, surgiram novas formas de interação social. Hoje a gente usa aplicativo para tudo e os nossos dados ficam lá armazenados. As nossas preferências de comida no iFood, os nossos restaurantes favoritos, o Waze para a gente ir para o trabalho, o Instagram para a gente dar like nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente não gosta. Sofremos uma grande transformação digital, uma economia movida a dados. E foi esse o nome que o The Economist deu para a nossa sociedade em 2017. Vocês já devem ter escutado o jargão: dados são o novo petróleo. E tudo isso é possível graças ao uso de Big Data, que é uma grande base de dados onde eles podem ser misturados e processados, gerando resultados para as empresas. Pessoal, mas o conceito de privacidade, ele é antigo. Em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 12 já previa que ninguém estaria sujeito à interferência na vida privada. Além disso, como um direito fundamental previsto pela nossa Constituição, o artigo 5º já mencionava que seria inviolável a intimidade, a vida privada, e já previa o remédio do habeas data para a gente ter acesso às nossas informações. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor tratou de conceitos como banco de dados dos consumidores, acesso a dados arquivados, falando sobre a possibilidade de acesso a fontes, objetivos claros, verdadeiros, enfim, e uma forma facilitada das pessoas entenderem essas informações. Já o Código Civil de 2002 trouxe direitos da personalidade, como o nome, e a possibilidade de indenização por perdas e danos em caso de violação. Pessoal, além disso, a gente tem algumas outras leis nesses sentidos. Por exemplo, a Lei da Interceptação Telefônica, a Lei Geral das Telecomunicações, a Lei do habeas data, a Lei 9.983 do ano 2000, que inseriu no Código Penal o artigo 313-A, que é o crime pela inserção de dados falsos em sistemas de informação. Além disso, a Lei Complementar 105 de 2001 fala sobre o sigilo das informações nas instituições financeiras, nas operações das instituições financeiras. A Lei de Acesso à Informação, que diferencia informação comum, sigilosa, pessoal. E aqui, pessoal, é muito importante. Informação, dado pessoal, não é sinônimo de dado confidencial. Um dado pessoal pode sim ser um dado confidencial, e um dado confidencial pode ser um dado pessoal. Mas eles não são sinônimos. Por quê? Como a gente vai ver mais pra frente, dado pessoal é tudo que vai se referir a uma pessoa identificada ou identificável. E um dado confidencial pode ser apenas um dado financeiro de uma empresa ou alguma coisa desse tipo. Bom, além disso, é importante a gente citar também a Lei Carolina Dickmann, que trouxe o artigo 154A e B para o Código Penal, falando do crime de invasão a dispositivos informáticos. Também temos a Lei 2.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Ele regulou o uso da internet, o tráfego de dados na internet, mas não abrangeu dados offline. Ele trouxe o conceito de dados pessoais, de tratamento de dados e alguns fundamentos que se assemelham à nossa lei, como a proteção à privacidade, a garantia da liberdade da expressão, direitos humanos, direito à cidadania, livre iniciativa, mas ele não foi revogado pela LGPD. São leis que se complementam. Por fim, a gente chega na nossa famosa Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em 2018, com alguns vetos, principalmente alguns vetos em relação à autoridade nacional que seria criada por causa de problemas orçamentários, que foi criada finalmente com a Lei 13.853 em 2019. E no cenário internacional, o que acontecia? Pessoal, na década de 80, a gente já tinha, pelo Conselho da Europa, uma Convenção 108 que falava de tratamento automatizado de dados pessoais. Nesse mesmo sentido, era a Diretiva 95 do Parlamento Europeu. Vocês devem se lembrar do caso Edward Snowden, em 2013, que foi quando um indivíduo dos Estados Unidos passou informação sigilosa do governo americano para outros países, falando de espionagem, etc. Tudo isso levantou um grande debate a respeito da segurança da informação. Já em 2016, a gente teve o famoso GDPR sancionado na União Europeia.
Regulamento Geral de Proteção de Dados, que com vários artigos, 173 considerandos, e uma estrutura, uma proposta e uma redação muito parecida com a nossa lei, dizem que foi algo que nos inspirou. E, na verdade, inspirou todo mundo, porque o mundo se viu obrigado a criar leis compatíveis de proteção de dados para facilitar até mesmo a transferência internacional desses dados entre países. Acho que também é importante a gente falar do escândalo do Cambridge Analytica, que em 2018 houve o vazamento, na verdade o uso indevido de vários dados de usuários do Facebook, cerca de 87 milhões de dados, de 87 milhões de usuários, na verdade, de todos os seus dados que foram usados por uma empresa inglesa para usos políticos. Pessoal, vocês podem ver na Europa que as autoridades já estão aplicando sanções. Esse é um site interessante que vocês podem ver, por exemplo, qual foi a violação, como ocorreu a violação do GDPR e qual foi a sanção imposta. A gente vai ver um pouquinho mais disso nas próximas aulas.